Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai e torna-se fonte de salvação para a humanidade. Preparamos a nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser para interiorizar a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza e nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal e nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança.
que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvarei, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Foge de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei como um vaso expectação. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiai. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote, eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé e professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, conforme o clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa da salvação eterna para todos nós que lhe obedecemos. Palavra do Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que
de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, esquentando-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles saberão o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. E Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio,
para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio e chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo ou por outros que disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quais que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados desceram na cabeça de Jesus, vestiam-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu entrego aqui fora, diante de vós, para que sabeis que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer por causa de ser filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar ou autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa,
por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho? Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que as Escrituras se cumprissem até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Podemos continuar. Era no dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado de uma lança, com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditais. Isso aconteceu
para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar para uma breve reflexão. Uma breve reflexão, porque durante esta semana, desde a quaresma toda, a gente já vem ouvindo muitas homilias, muita explicação dos evangelhos. Então, uma breve homilia só. Aqui está Jesus, na cruz, a essência do amor. Quem ama como Jesus, o amor verdadeiro, puro, desinteressado, sem querer nada em troca, a ponto de morrer tão tragicamente. Mas para que isso acontecesse, houve tudo uma trajetória, 3 anos de pregação, 3 anos de evangelização, vamos dizer assim, 3 anos de levando amor, hospitalidade, caridade, ensinando o que é o amor verdadeiro. E as consequências são isso. Na noite de ontem, de quinta-feira, Judas traiu Jesus, vendeu por 30 moedas. Vamos refletir na nossa vida, quantas vezes nós vendemos Jesus? Talvez essa semana santa. Quantas vezes trocamos Jesus por moedas muito menos valiosas do que as moedas que Judas trocou Jesus? Às vezes trocamos uma hora de missa, de uma santa missa, para estar numa fila do shopping, para tomar um sorvete, ou na fila de trânsito, para ir visitar alguém, ou para ir para a praia, ou até mesmo no conforto do sofá, em casa. Não é fácil, difícil, quer dizer, perceber quantas moedas nós usamos para trocar Jesus e colocar outras coisas na nossa vida que são menos importantes. Quando lemos esse trágico evangelho que Judas traiu, pensamos: Judas esteve com Jesus durante 3 anos, acompanhando tudo, aquela trajetória, e depois traiu. Mas nós acompanhamos Jesus desde que nascemos, fazemos a primeira comunhão, fazemos o crisma, buscamos a confissão, e assim mesmo vendemos Jesus tão fácil, por tão pouca coisa. Será que não é tempo de mudarmos isso na nossa vida? Começar a dar mais valor a Jesus, seu sacramento, a Santa Eucaristia, as comunidades onde vivemos, onde participamos. Que preço tem Jesus na nossa vida? O que assim poderíamos levar, nós trocarmos Jesus por o quê? Nada. Nesse mundo, chega aos pés de Jesus.
mas às vezes a gente não sabe valorizar. Usamos moedas tão baratas para trocar Jesus, para pôr na nossa vida no lugar de Jesus. Depois Pedro negou Jesus 3 vezes antes do cantar no galo. Quantas vezes negamos Jesus na nossa vida? Talvez mesmo nessa Semana Santa, que é essa semana que a gente é levado ao silêncio, à comoção, porque é uma semana onde Jesus vai ser preso, vai ser morto. Mas quantas vezes nós negamos Ele? Quando negamos um adeus para muita gente na rua, quando negamos fazer a confissão para receber Jesus na Santa Eucaristia, quando negamos a presença viva e real de Jesus na Eucaristia, quando se aproximamos da Santa Eucaristia com devido, sem respeito nenhum, sem reverência, apenas porque todo mundo vai na fila, como vai na fila do shopping, na fila de comprar sorvete, na fila do mercado para passar no caixa. E o beijo da traição? Quantas vezes nós damos o beijo da traição em Jesus? Quando apenas cumprimentamos uma pessoa por educação, quando viemos buscar Jesus na Eucaristia sem a devida confissão, sem o arrependimento dos pecados, é o mesmo beijo do Judas ou até pior, porque Judas estava destinado a fazer isso, mas nós não. Às vezes falta de compreensão, falta de amor, falta de carinho. Tudo isso precisamos rever na nossa vida, para que nós nos tornemos cristãos autênticos. 40 dias de quaresma, 40 dias no deserto, e nós temos uma vida inteira para ser um cristão perfeito, e muitas vezes chegamos aos últimos minutos da nossa vida e não chegamos ao mínimo da perfeição. E vamos ter que prestar conta disso. Judas traiu Jesus com um beijo, vendeu por as moedas e se enforcou. Isso significa o quê? Que no final da nossa vida é como se fosse um enforcamento, uma desistência da vida espiritual diante de Deus, para ter uma vida no inferno, afastado de Deus. Nós temos a vida toda para fazer isso. Judas teve pouco tempo e não soube aproveitar. Pedro sim. Pedro negou, mas chorou amargamente, se arrependeu e se tornou o Papa, o primeiro Papa da Igreja. E morreu crucificado como Jesus. Se entregou à cruz. Isso significa que nós cristãos temos que nos entregar às nossas cruzes e não rejeitá-las. Faz parte da nossa vida. Somos seres humanos, temos dores, temos desafetos, mas para isso temos Jesus que nos consola, que nos ensina como buscar, como viver uma vida digna, independente se temos saúde, se temos bens materiais, se não temos, se estamos doentes, se estamos acamados, se temos uma família perfeita ou não temos. O importante é eu e Jesus. Eu e Jesus. Cada um de nós e Jesus. Se a minha comunidade não é perfeita, os apóstolos também não eram perfeitos. Chegaram à perfeição no caminhar. Assim nós também temos que buscar esse caminhar perfeito diante de Deus. E corrigir todos esses erros. Corrigir os beijos que nós damos como traidor. Corrigir as vezes que negamos Cristo na nossa vida. Deixar de trocar Ele por qualquer moeda, valorizar, ter Ele como nosso único princípio de vida. O nosso único objetivo deve ser o céu, não deve ser construir casa, comprar carro, fazer sei lá o que. Isso é necessário porque temos que ter, mas não podemos trocar Jesus por uma casa, por uma mansão, por um carrão, por um jet ski, sei lá por quê, por uma casa na praia. Podemos ter tudo isso e ser autêntico cristão, mas muitas vezes
isso nos desvia de ser um autêntico cristão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então usamos esse dia de hoje para nós refletir durante a semana tudo o que precisamos fazer na nossa vida para mudar essas coisas. Vamos fazer agora a oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa Igreja presente no mundo inteiro persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais, por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da Igreja, oremos pelo nosso Bispo Dom Rafael, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vós dirigimos pelos nossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por vossos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos bispos, padres e ministros, catequistas, catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os povos, filhos adotivos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis os que estão dispersos e conservai os que estão unidos, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unos que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai bem-vindo às presenças da vossa Igreja, e que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração, encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhos mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não conhecem a
de coração sincero, o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós que criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo vós encontrado, só em vós achasse repouso, concedei entre as dificuldades deste mundo discernindo os sinais da vossa bondade e vendo os testemunhos das boas obras daqueles que creem em vós. Tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes à mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, a força dos que labutam. Chegue até vós a prece dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em sua aprovação se alegre com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Agora vamos fazer adoração a Santa Cruz. Eis o leito da Santa Cruz, da qual padeceu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o leito da Santa Cruz, na qual pendeu a salvação do mundo.
Obedientes à palavra do Salvador e formados no seu divino ensinamento, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa divina misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, No poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo, o vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja proteção e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. Do corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu quis comer esta ceia agora, pois hoje já chegou minha hora. Comendo é meu corpo, é meu sangue que dou, vivendo amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comendo é meu corpo, é meu sangue que dou, vivendo amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei o pão, é meu corpo imolado, por vós, perdão para todo pecado. Comei é meu corpo, é meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comendo é meu corpo, é meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovaste pela santa morte e a ressurreição do vosso Cristo,
Conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre com a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho. Na esperança da sua ressurreição, venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, então, vamos sair sem bênção final, porque será amanhã na missa das 19 horas, e se encontraremos, estão convidados